Já te destes conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar, como ser, ó Deus, um herdeiro seu, como ter em mãos a herança de viver, como ser mais eu, se não sei quem sou, se o mundo herdou. A pergunta a se fazer, como ser, ó Deus, e sempre me respondeste, apenas não quis lutar, que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor, e sempre me respondeste, apenas não quis lutar, que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, sempre tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Está ouvindo, Renan? Estamos ouvindo, André. Então, boa noite para todos. Muita paz, que os nossos mentores espirituais possam estar aqui conosco nesses próximos 35 minutos, em que nós vamos discorrer sobre o tema Lei de Retorno. Torra. A lição que nós escolhemos é a lição número 127 do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Então, nós vamos ler inicialmente e depois fazer os comentários pertinentes. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus. Está em João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho,
a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição no curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então, vamos começar o nosso comentário dessa lição definindo termos. Né? O que seria a ressurreição? Essa palavra que está no Evangelho e que conhecemos também dentro da doutrina espírita. Essa palavra ela vem do latim, que quer dizer ressurrecto, e do grego anastasis. É o conceito de volta à vida após a morte. Então, pela ressurreição, evidentemente, entendemos que após o nosso desencarne, após a nossa morte, estaremos já na ressurreição. Por quê? Porque a vida continua após a morte. No entanto, algumas doutrinas, elas acreditam na ressurreição dos corpos. Existem algumas correntes, como, por exemplo, Testemunhas de Jeová, que elas não acreditam plenamente numa vida espiritual. Seria a continuação de uma vida material com a ressurreição dos corpos. Então, uma coisa que dentro da ciência nós não podemos entender isso. Até porque o corpo que hoje o nosso espírito habita, daqui a milhões de anos, não terá praticamente nada. Estaremos totalmente decompostos, nossos ossos terão decompostos. Então, é impossível ressurgirmos com o mesmo corpo físico que tínhamos numa data futura que nós nem sabemos onde é. Então, esse é um conceito, por exemplo, da corrente que abraçam os nossos irmãos da Testemunha de Jeová. Os católicos acreditam na ressurreição também como a entrada numa nova vida espiritual, que é o conceito que nós espíritas entendemos.
Uma outra palavra que temos que também definir, do ponto de vista científico, é a ressuscitação. Nós entendemos, do ponto de vista médico, científico, que ressuscitar é o ato de trazer de volta à vida. Hoje, uma equipe médica, diante do indivíduo que faz uma parada cardíaca, através da massagem, das massagens mecânicas, do choque, nós podemos trazer o indivíduo à vida. Um indivíduo que está praticamente ou aparentemente morto à frente de uma equipe, ele pode ser ressuscitado. Este termo existe também dentro do Evangelho, na condição daquela situação em que Jesus ressuscitou Lázaro. Como é que teria sido essa ressuscitação ou essa ressuscitação de Lázaro? Será que Lázaro já tinha mesmo desencarnado? O que é o desencarne para nós? Nós vamos ver daqui a pouco, quando falarmos do veículo físico-psicossomático, o que é a desencarnação. Desencarnação é a parada das nossas funções vitais para o coração, para o cérebro, para a circulação, e o desprendimento do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico. Então, há como que um desligamento. Então, a primeira pergunta, será que Lázaro já estava desligado do corpo quando Jesus chegou? Então, aí vem a questão. Será que Jesus poderia até ter, e acredito que ele tinha esse poder, restituir de novo essa ligação do espírito, corpo espiritual de Lázaro, corpo físico, mas ele ia derrogar uma lei natural. Então, um outro conceito que tem dentro da doutrina é que provavelmente Lázaro não estava totalmente desligado o seu corpo espiritual do seu corpo físico, e sim numa morte aparente, que encontramos em alguns pacientes, na catalepsia, situações de morte aparente. Então, provavelmente, a ressuscitação de Lázaro, que Jesus trouxe a vida de Lázaro novamente, devia ter sido nessas condições. O outro termo, além de ressurreição, ressuscitação, é o termo de reencarnação, que nós espíritas, né, entendemos, estudamos como o fenômeno do retorno do corpo espiritual ao novo corpo físico, no sentido com o objetivo da evolução espiritual deste corpo espiritual. Então, ressurreição é a volta à vida espiritual após a morte. É o que nós entendemos. É o que Jesus fala aqui. Os que fizeram o bem, então está aí o grande tópico do homem de bem, da benevolência. Quem fizer o bem sairá para a ressurreição da vida. Muito bem. E quem fizer o mal sairá na ressurreição com condenação. Ou seja, o que nos espera após a morte, na nossa vida futura, na nossa vida espiritual imediata, nós teremos que responder pelas consequências. Se semeamos o bem, vamos ter um despertar tranquilo, vamos ter uma certa harmonia logo após o nosso desencarne. Se não fizermos o bem, ou que, como nós costumamos dizer, não fizermos bem o nosso dever de casa, né, a nossa vida, evidentemente que, ao passarmos para o mundo espiritual, receberemos condenação. Poderemos passar por um período em zonas purgatoriais, que nós entendemos como regiões de sofrimento periódico e não eterno, e depois que socorridos,
continuaremos as nossas escolhas futuras sempre embasadas nas nossas dívidas quanto à espiritualidade superior. Ressuscitação, como eu falei, trazer de volta a vida, e reencarnação é o retorno do espírito a um novo corpo. Ressurreição da vida, então, teve o propósito de Jesus de dizer que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa harmonia espiritual está diretamente proporcional, logo após a nossa morte, ao que nós semeamos, ao que nós plantamos. Se praticamos o bem, dedicamos a benevolência, que é um dos pilares da caridade, vou falar daqui a pouco, nós estaremos, na nossa ressurreição, na nossa passagem para a vida espiritual, felizes, tranquilos. E o inverso é verdadeiro. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Então, Emmanuel pergunta. É evidente que os teólogos, por não conhecerem o mecanismo da evolução espiritual através das vidas sucessivas, vão interpretar isso, né, como a ressurreição para os bons ao céu, uma zona de felicidade eterna, e para os maus, uma zona de condenação eterna. Como nós espíritas não entendemos, não aceitamos a teoria das penas eternas, como a crença de um inferno eterno, um sofrimento eterno, nós entendemos que a ressurreição é a nossa chegada ao mundo espiritual. E, como eu falei há pouco, será feliz ou com sofrimento, de acordo com o que nós fomos, que nós plantamos, semeamos na nossa vida. Não entendemos o sofrimento eterno no sentido da teologia. Podemos até entender que temos o sofrimento, entre aspas, eterno, mas pela evolução, que cada existência nós temos sofrimentos, né? Ou através de resgate ou através de missão. Então, aqueles que ressurgirão através da ressurreição serão felizes porque praticaram o bem. Serão infelizes se praticaram o mal, terão a condenação. Então, as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, ou seja, teremos a ascensão espiritual, a harmonia e felicidade diretamente proporcional ao que nós semeamos, ao que nós realizamos, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Então, aquelas pessoas que se reformaram, trabalharam na sua reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente trabalhar dentro de nós todos aqueles inimigos que temos de percurso. E não são poucos. Quais são os inimigos de percurso que temos? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a avareza, a irritabilidade, ou seja, aquela falta de paciência, o ódio, a raiva, né? Tudo são inimigos de percurso, que está tudo dentro da gente aqui, ó, e que trazemos do passado. E que estamos tentando resolver essas questões através da busca dos ensinamentos e a busca da nossa melhoria espiritual. Então, aqueles que
praticaram com esforço perseverante o amor no rumo da espiritualidade santificadora, eles terão, evidentemente, um despertar na espiritualidade com mais equilíbrio e retornarão em outras vidas, aquelas também que não praticaram o bem, retornarão em vidas, nas nossas vidas sucessivas, no sentido da nossa busca constante da espiritualização ou da iluminação. Emmanuel, ele é muito didático. Então, vamos repetir aqui de novo. Cumpre-lhes a repetição no curso expiatório. Então, não fizemos o dever de casa direitinho? Não praticamos o bem como deveríamos? Deixamos inimigos para trás? Situações que nós não conseguimos solucionar? Vamos repetir. Este é o curso expiatório. Vamos voltar à lição. Vamos voltar a uma nova vida. É o remédio. Não temos alternativa. A lei de retorno está amplamente contida nessa máxima, nessa síntese que Jesus falou. Ressurgimos para a vida espiritual e retornamos a uma nova existência num caminhar contínuo na busca da nossa iluminação definitiva. Então, reencarnar quer dizer repetir, retornar. Podemos retornar em condições mais ou menos felizes, não é? Tem gente que tem uma vida tranquila, sem muitos sofrimentos. Os sofrimentos são pontuais, né? Mas outras têm o sofrimento em que a expiação é a tônica. Então, são pessoas que já desde o nascimento já têm sofrimentos atrozes. Uma doença incurável, um defeito físico, um lar desajustado, com desequilíbrio social, pessoas que moram em comunidades, onde nós sabemos que o ambiente é muito hostil. Então, esses espíritos, eles estão ali justamente para reencontrar e buscar o verdadeiro sentido da benevolência. Então, repetiremos a cada existência necessário para a nossa evolução e cumprindo os nossos deveres através das nossas missões, das nossas provações ou expiações. Então, o nosso codificador, ele foi muito didático. Em síntese, o que Kardec quis dizer? Que a reencarnação é a lei biológica, gente. Nós nascemos, morremos e renascemos. Acreditando ou não nela, todos reencarnaremos. Porque é uma lei biológica. E ele, com muita ênfase, disse: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Isto é uma lei universal. É uma lei biológica em que todos nós teremos que passar através das existências. Esse esquema aqui, olha, que eu gosto sempre de colocar quando eu falo sobre a reencarnação, é só para a gente relembrar como é que é a nossa estrutura. O termo veículo físio-psicossomático, que está aqui, olha, né? Veículo físio-psicossomático, é um termo utilizado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E o que é esse veículo? Que é a nossa Constituição. Nós somos constituídos por um corpo físico, que é a nossa matéria. O que está nesse corpo físico? Os sistemas, os órgãos, os tecidos, as nossas células. E no outro extremo,
Temos o princípio inteligente. Seria o quê? Uma centelha inteligente, uma inteligência que está ali, né? Como se fosse uma energia. Então, o espírito em si, nós não temos assim uma ideia científica do que seja. Mas nós temos uma capa em torno desse espírito, que Kardec, com muita propriedade, chamou de perispírito, e que hoje alguns estudiosos das neurociências, da psicobiofísica, chamam de modelo organizador biológico. Então, o nosso modelo organizador biológico, ele é constituído basicamente do espírito, do corpo mental. O que é isso, corpo mental? É onde nós gravamos todas as nossas experiências desta vida e de outras, do passado. Chamamos esse corpo de equimnésia, é o depósito de todos as nossas experiências psíquicas do passado. Nesse mesmo mob, nós temos o chamado corpo astral, ou corpo de forças, que André Luiz, com muita propriedade, chamou de centros vitais, os centros que compõem esse corpo astral. Então, o modelo organizador biológico ele é constituído de corpo mental e corpo astral, o corpo físico, que é o nosso design, estamos vendo aqui um ou outro corpo físico, mas temos uma cola que cola esse mob, esse modelo organizador, ao nosso corpo físico. Essa cola nós chamamos de duplo etéreo, ou corpo de vitalização da matéria, sede da energia vital. Então, cada um de nós temos essas três características, essas três estruturas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque está gravado aqui nesse nosso veículo tudo, absolutamente tudo, de experiências psíquicas, físicas e sociais, tudo gravado. Eu costumo dizer nas minhas palestras que nós temos um chipzinho pequenininho, né? Um desses aí, esses dispositivos que grava, né? Um chipzinho, e temos um chipzão. O chipzão é o chip da gravação de todas as existências. E o chipzinho é só dessa existência atual. Desencarnamos lá a espiritualidade, o nosso mentor, quem for lá que for receber, tira o chipzinho lá do nosso mob e incorpora, grava no chipzão. Então, tudo, gente, absolutamente tudo que acontece na nossa vida está gravado. O Renan está gravando essa palestra aqui, ó, vai gravar. Mas para nós que estamos assistindo e falando, estará gravado eternamente. Então, daqui, digamos aí, 1 milhão de anos, se esse mesmo grupo que está participando dessa reunião de hoje, se nós encontrarmos, né, lembraremos que no dia 6 de junho, por volta de 5h30, 6h30 da tarde, fizemos aqui uma tertúlia, uma reunião para discutir o tema Lei de Retorno. Sabendo disso, que tudo, absolutamente tudo é gravado no nosso corpo mental, na nossa equimnésia, cumpre-nos, aí que vai a grande mensagem da reencarnação, um proceder, a prática do bem, o equilíbrio quanto aos nossos irmãos, o amor ao próximo, para que esteja gravado na nossa equimnésia, no nosso veículo físico-psicossomático, o amor, a paz e a vontade de melhorar. Reencarnação, quando falamos nesse tema, gente, não podemos nunca esquecer a figura do grande Ian Stevenson, que foi um grande neurocientista, médico lá na Inglaterra,
que estudou com muita propriedade esse tema. Teve um seguidor ainda, o Jim Tucker, que está continuando a estudar o tema lá na Inglaterra. Lembramos também o nosso grande orador, Jorge Andréa, que escreveu muito sobre a reencarnação. Esse livro Dinâmica Espiritual da Evolução é muito interessante. Quem não leu, eu recomendo. Palingênese, a grande lei. Todos vocês sabem que a palingênese é um termo utilizado pela neurociência, pela psicobiofísica, do tema da reencarnação. Brian Weiss, também, esse grande neurocientista que já publicou muitos livros, ele tem estudado também com muita propriedade o fenômeno da reencarnação. Aqui no Brasil, destaque é o professor Hernando Guimarães Andrade, que publicou esse livro, Reencarnação no Brasil. Eu não sei se todos já conseguiram ou já leram esse livro. É maravilhoso. São 8 casos altamente sugestivos de renascimento. Então, o grande codificador, Allan Kardec, ele, com muita propriedade, ele estudou essa lei, que é a lei que nós entendemos como lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Ou melhor, todo efeito tem a causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A grandeza, a intensidade, a grandeza do efeito será a intensidade da causa. Então, nós temos que lembrar bem que nós estamos submetidos a essa lei implacável do mecanismo de causa e efeito. Tudo que semearmos, tudo que fizermos, terá um efeito. Esse efeito pode ser bom ou mau, diretamente proporcional ao que nós semeamos. Eu queria saber se existe alguma dúvida, que eu vou encerrar a nossa fala de hoje contando uma história. Eu queria antes saber se alguém quer fazer alguma pergunta antes. Nosso coordenador. Alguma pergunta do que foi falado? Então, podemos seguir, né? Eu vou contar uma história do livro A Vida Escreve, que eu acredito que vocês conheçam. Muito ilustrativo do nosso tema sobre a lei de retorno. No grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, está aqui a figura dele, ó, jovem feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Ele queria liquidar, assassinar o seu irmão bastardo, de 7 anos de idade, José Joaquim, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Então, a cena da história é essa. Um castelo português do século XVII, um jovem feudal, um irmão bastardo e a necessidade deste jovem feudal de herdar sozinho a herança do pai, exterminando o irmão bastardo de um relacionamento do seu pai quando viúvo. Manuel Macário, mordomo do castelo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade.
Então, aquele jovem feudal chama os 3 servidores mais íntimos a conselho, o Manuel Macário, o mordomo, que era o mordomo, a esposa e a filha, e passa para eles o projeto de eliminação do irmão. E José Joaquim, de 7 anos, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4 a extenso poço lotado de peixes ferozes. Tinha lá um lugar, um poço, com peixes carnívoros. Enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão, desapiedado, arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. Então, o irmão jogou o irmãozinho de 7 anos num poço de peixes carnívoros vorazes. José Antônio Maria de Alenquer, o jovem feudal, senhoreia a enorme herança. E a vida continua. E aí, o que vocês acham que vai acontecer nessa pequena história? Vamos lá, vamos dar opinião. Está vendo? Divido praticou o mal, teve comparsas, aquilo foi abafado, não teve polícia, não teve advogado, não teve juiz, não teve nada. A justiça da terra não entrou nesse caso. Tudo se passou como se não tivesse acontecido nada, ou como se fosse um acidente de percurso. E aí? Alguém já escreveu que ele vai casar, o irmão vai nascer como filho. Imaginei a mesma coisa. Vamos ver o que acontece? Ele Olha vem para a só. família, né? Ele volta para a família. Surpresa, hein? O caso é um caso verdade, isso aí, que, claro, o Hilário Silva que escreveu pela mediunidade do Chico. Isso é um caso real. Dava até para fazer um filme, né? É um filme. A data agora é 8 de fevereiro de 1957. A gente ainda morava em Miraí, em Pedro Paulo. Manchete do jornal Diário de Monte Alegre. Diário de Monte Alegre é uma cidadezinha lá no estado do Pará. Olha só o que estava na manchete do jornal daquele dia. A criança foi devorada em vida pelas piranhas do rio. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto, presenciada pelos pais do menor a horripilante cena. Então, essa foi a manchete do jornal. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida, de maneira brutal, havia sido mandado pelo pai Darlan, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido na outra margem do rio Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Então, o Darlan pediu à irmãzinha de 11 anos mais velha que levasse o menino um mandado lá para uma outra margem do rio. E assim foi.
a irmãzinha com o irmãozinho na canoa no rio Gurupatuba. Já no meio da travessia, Adilson, um menino de 7 anos, fez um movimento infeliz na canoa, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente num cardume de vorazes piranhas, que em poucos segundos, devoraram o menino. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram àquela cena impressionante, sem nada poderem fazer, tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou trazendo apenas um esqueleto, quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados a quantos dela tiveram conhecimento. Moral da história: a voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida no passado. Aí é só a gente raciocinar, né? Quem era o jovem feudal aqui na história agora? Que jogou o irmãozinho lá no poço? Possivelmente o menino que perdeu a vida. Não é verdade? A irmã, quem seria? O pai. A esposa, talvez. Os cúmplices. Os cúmplices. Mordomo, mulher, a filha. Então, é sempre assim. Todo efeito tem uma causa. Então, a gente vê aí os noticiários toda hora, né? Estamos nesse processo de provas coletivas, que é a nossa atual pandemia do Covid-19, que está aí o efeito, mas nós não sabemos a causa. Por que estamos passando por essas dificuldades coletivas? Então, a grande mensagem nossa, para a gente terminar, e o que Emmanuel e o que o próprio Cristo nos concita, é que pratiquemos o bem. O bem, gente, é um dos pilares da caridade. Está lá na questão 886, no Livro dos Espíritos. Qual é o conceito de caridade? O sentido que Jesus quis nos transmitir. A caridade, ela é constituída da benevolência para todos, ou benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência e compreensão para os defeitos alheios. Lembrar que o perdão é de mão dupla, né? Eu tanto posso, humildemente, pedir o perdão, como humildemente conceder o perdão. Então, a caridade é o BIP, ó. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. O que é indulgência? Indulgência é o quê? É nós compreendermos as falhas, os defeitos do outro. É quase que uma empatia. A empatia é mais você se colocar no lugar do outro. A indulgência é um pouquinho diferente da empatia. A indulgência é você compreender o defeito alheio. Então, se nós estamos perdoando, praticando bem e sendo indulgentes, nós estamos praticando a verdadeira caridade moral que Jesus nos orientou. Então, para finalizar, nós sabemos que o plantio é opcional. Podemos plantar o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Por isso que é importante que tenhamos cuidado com o que nós plantamos, que a lei do retorno é uma lei implacável e todos nós estamos submetidos a ela. Que Jesus, os nossos mentores, continue a nos orientar e proteger hoje e sempre.